Olá, meus queridos alunos e alunas. Estamos aqui mais uma vez, né, no nosso podcast Altas Ideias do Colégio Antares. Eu acho que todos já me conhecem. Sou o professor Adenis. Estou aqui na presença do nosso querido, ilustre, ex-aluno Vinícius Azevedo, aluno que nos trouxe muitos ouros, muita prata, muito bronze, muitas missões honrosas. Vinícius, é um prazer para mim, é um privilégio estar aqui, podendo conversar com você, podendo abrir a mentalidade do Vinícius para que os nossos alunos sigam esse caminho, né? Esse caminho de muitas conquistas, muitas vitórias. E é isso, Vinícius. Muito obrigado, professor Tomeu. Revelo, professor. Tive aula com o senhor há muitos anos atrás. É sempre um prazer voltar aqui no Antares, ver todo mundo, coordenadores. É sempre uma coisa muito prazerosa e é um orgulho para mim fazer parte dessa família. Pessoal, o Vinícius, ele atualmente, né, é graduando em Engenharia Elétrica, Master em Engenharia Elétrica, Energia e Automação, enfim, o currículo do cara é um currículo de excelência. Eu queria que você falasse um pouquinho mais, Vinícius, sobre hoje a sua atuação acadêmica, em qual situação você se encontra, como é que está o Vinícius hoje? Certo, a minha graduação foi um programa de duplo diploma, então eu comecei fazendo Engenharia Elétrica na USP, lá em São Paulo, eu apliquei para o digital de duplo diploma e fiz um Master na Alemanha. Já concluí esse meu Master na Alemanha, voltei agora para o Brasil, vou concluir o diploma de Engenharia no Brasil. Então vou concluir assim os dois programas juntos, vou ter um diploma aqui e um diploma na Alemanha de engenheiro. Então eu posso dizer que o Vinícius é um ex-aluno internacional. Como eu sempre coloco para os alunos da Escola Antares, vocês são internacionais. E aí a gente vê a importância do idioma, né? Da segunda língua, né, Vinícius? É verdade, o inglês me ajudou muito nesse processo. Também fiz alemão depois de um tempo na faculdade já, mas o inglês foi fundamental para conhecer novas pessoas, até para aplicar para alguns editais que precisa, vagas de estágio, é muito importante. Uma segunda língua, uma terceira língua, é sempre muito valioso. Ou seja, a questão do network, né? A gente, enquanto escola, a gente trabalha e prepara muito bem os nossos alunos com relação ao QI e sempre ajudando no QE, né? E aí o Vinícius vem pra gente aqui e fala sobre essas conexões com outros países. Isso é muito bacana, né, Vinícius? Sim, eu sempre segui muitos ex-colegas meus que fizeram programas, ou que foram para algum tipo de edital, de algum tipo de bolsa, eu segui eles e também muita gente me seguiu, então é sempre importante esse contato com os alunos, conversar um pouco sobre as áreas possíveis, é sempre muito importante. Vinícius, eu costumo falar para o meu aluno que precisamos, né, devemos desenvolver muito bem o nosso QI, que acho que é um dos pontos mais importantes da escola, e ao mesmo tempo o QE, né, que é o nosso coeficiente existencial, né, essa prática de fazer o bem, é a prática de praticar a regra de ouro, né, trate o outro como você quer ser tratado. E eu costumo colocar nas minhas aulas, Vinícius, que quando o QI, né, verticalizar, quando você verticaliza bem e você não consegue resolver um problema, porque no meu entender o QI ele serve exatamente para resolver problemas, né? Quando o QI de uma pessoa não consegue resolver um problema, ele recorre a quem? Ao QE, É verdade. né? Então as conexões com as pessoas e as pessoas que vão lhe ajudar a resolver as demandas que virão e que sempre estão para vir, para que possamos melhorar a cada dia, né? Isso? Até mesmo na escola, por exemplo, não entendi uma questão ou uma tarefa, fala com um colega meu, ele me explica, eu entendo melhor, ou até mesmo explico para alguém, aprendo outra vez. Sempre que você explica algo, você aprende de novo. Exato. Então, e aí eu lembro da pirâmide de William Glasses, que fala sobre como você aprende melhor, né? E aí ele sempre deixa claro que para você reter mais de 80% dos conteúdos é ensinando, né? Muito bom. A nossa conversa, pessoal, hoje ela vai falar um pouquinho sobre a preparação olímpica, uma vez que o nosso querido Vinícius, ele é fruto das Olimpíadas, né? Por muitas vezes eu vi esse garoto sozinho na sala de aula e a gente lá trabalhando a mentalidade dele para ele conquistar essa quantidade de coisa maravilhosa que ele conquistou, né? E ao mesmo tempo falar um pouco sobre o lado profissional, né? Então, acredito que esse nosso bate-papo vai ser muito instrutivo para quem está nos ouvindo, né? E vai ser um motivador para que a galera entre nessa vibe de Olimpíadas, não é isso mesmo? Exatamente. Vinícius, eu tô dando uma olhadinha aqui, cara, no seu quadro de medalhas e, meu Deus do céu, o que é isso? Que impressionante. Obrigado. Porque a gente vê o Vinícius assim, uma cara de jovem, né? Um menininho até, parece um menino. Mas quando você olha o feito, né? Que esse garoto fez nos bastidores, você faz, uau! Só de medalha de ouro, o cara tem mais de 16, são 16 pelo Colégio Antares. Temos prata, né? Mais de 10, temos bronze, temos menção honrosas e um show de medalha. Esse cara aqui, se eu fosse colocar as medalhas no pescoço dele, com certeza não daria pra gente terminar o podcast, que ele ia ficar doente, né? Eu pescoço aqui de medalha carregando. Pois é.
Vinícius, com relação a esse quadro de medalhas, o que você tem para falar pra gente com relação a essa experiência da prática das provas de Olimpíadas no formato geral? Sim, eu diria que a Olimpíada é fundamental para a sua vida, para o seu ensino médio, para o seu ensino fundamental, para tudo vestibular. Porque eu fazia o quê? Em vez de fazer uma prova por ano, que seria um vestibular no terceiro ano, eu tinha uma prova por mês, vamos dizer assim. Então eu treinava minha física, minha química, matemática, robótica, tudo, uma vez por mês, e estudava para essas provas. Então complementava muito, além da escola, também ter essa Olimpíada ao longo do... Ô Vinícius, então essa prática que você... Acho que você desenvolveu, né? Com certeza, uma habilidade de resolver prova, né? Sim. Eu acho que isso é um ponto muito importante e merece aqui a gente estar ressaltando a relevância do aluno praticar as Olimpíadas no sentido também, não só de competir, mas de aprender, né? Desenvolver uma metodologia para resolver a prova. Sim, né? é muito importante. Eu sempre dizia que não é que eu sei mais da matéria, mas eu me dou melhor com a prova. Então teve provas que eu fiz que eu sabia menos que outras pessoas, mas eu conseguia, naquele tempo que era limitado, fazer mais questões e resolver mais pontos ou mais... Ô Vinícius, você colocou um ponto muito importante, que eu acho que todos os discentes, eles precisam entender que as avaliações, elas não somente avaliam os aspectos cognitivos, mas também o fator tempo, né? A gestão de tempo precisa ser colocado nessa receita. Eu acho que você desenvolveu muito bem essa habilidade, sim. né? De selecionar as questões. Bem, essa aqui é fácil, mas ela é grande, demanda tempo. Bem, essa daqui, ela é curta, ela é fácil, vou resolver. Então seria isso, Vinícius? Sim, a Olimpíada me ensinou muito a otimizar meu tempo e as provas. Então o Olímpio falava, qualquer prova que botar na mão do Vinícius, ele vai resolver, porque você tem que saber o básico de algumas coisas e algumas são muito difíceis. Então você deixa o difícil pra lá, faz um pouco do fácil, consegue uns pontos aqui. Questão difícil, faz metade, você vai conseguir metade dos pontos. Então você tem que sempre ter esse trade-off de o que é difícil, o que tem ponto. Isso. Então tem que ter essa otimização geral, muito, muito importante. Eu lembrei agora das referências bibliográficas da Barbara Oakley e do professor Pierre-Louis Piazzi, que eles recomendam, eles ensinam, Vinícius, ao aluno a praticar, né, a fazer uma prova. E a gente percebe que essas literaturas não são tão divulgadas. Os meninos passam uma vida resolvendo provas sem saber como é que resolve uma prova. Então isso acaba sendo muito desafiador quando o assunto é vestibular. E aí eu te pergunto, Vinícius, você com essa experiência de aluno de Olimpíadas, quando se deparou com vestibular, você matou fácil, né? Foi bem tranquilo. Querendo ou não, como o vestibular tem muitas áreas, a dificuldade de cada área não é tão grande como numa Olimpíada. Perfeito. O difícil é tudo de uma vez só. Então você pega o Enem, que antigamente, na minha época, olha, falando de coisa idosa já, no mesmo final de semana, você tinha 70 questões, em 2 dias ali era muito puxado. Imagina você fazer tudo na ordem. Você vai começar com uma prova e a última questão de matemática. Você vai chegar na última questão cansado. Então fazer o quê? Dar isso aqui e pulava, voltava. Então eu ficava brincando. Eu falava que a prova pra mim era divertida, era brincadeira. Eu ficava indo pra um lado, pro outro, fazendo questão e respondendo tudo. Então aqui a gente já libera um primeiro ponto muito importante para você, aluno que está nos ouvindo, né? Essa importância de você fazer os exercícios que são propostos pela escola, né, no tocante das Olimpíadas, né? Porque isso vai te dar mais tarimba, vamos colocar assim, mais estratégia, mais técnica de resolução para você resolver a prova e dando conta do tempo, né? Sim. O tempo é fator determinante em qualquer avaliação e a gente sabe que também é um aspecto que precisa ser avaliado, né assim? Ok. Galera, a gente começa agora uma parte mais no sentido de tentar explorar ao máximo a mentalidade do nosso querido Vinícius. O nosso objetivo, um deles é exatamente tentar extrair da mentalidade do Vinícius algo que a gente possa entregar para vocês, para que vocês repitam, né? Esse caminho que foi determinado aí pelo nosso querido aluno Vinícius. A gente vai falar um pouquinho agora sobre a mentalidade e aí eu faço uma pergunta, Vinícius. Quem mais influenciou o jovem Vinícius lá atrás, lá no passado? Quem mais influenciou o jovem Vinícius para se superar enquanto estudante, Vinícius? Quem, assim, na sua história até aqui, foram as pessoas, assim, determinantes que você, quando se entregava, porque a gente sabe que a tarefa cognitiva, a tarefa de preparo intelectual, ela é bem cansativa. E com certeza o discente ele precisa ter uma referência para se motivar e para continuar e para persistir, mesmo diante das dificuldades que o próprio sistema coloca, né? Isso é verdade. Muitas aulas, né? Muitas noites de sono que às vezes você não dorme bem, às vezes preocupado com a avaliação, às vezes uma Olimpíada que você tem que se deslocar de um canto A a um B, pegar um avião, enfim. Então, lá no início, Vinícius, você como estudante que estava começando,
quais foram as pessoas que você parava assim e fazia, não é só por mim, mas é por elas também? Tem muitas influências, claro, né? Uma vida inteira assim. E lá no comecinho seria minha mãe e meu pai, obviamente, que sempre incentivaram com brincadeiras lúdicas, com algo que realmente fizesse a mente pensar. Certo. Eu via muito aqueles desenhos de Mundo Bikman, Mythbusters, que tinha aquela coisa de engenharia, aquela coisa de ciências, assim, de experimentos, coisas explodindo. Isso sempre me atiçou um pouco e gostava muito desse tipo de conteúdo. E depois fui pro colégio, tinha aqueles professores queridos de matemática, de ciência, que foram sempre incentivando. As referências, né? Então essa mentalidade pró-engenharia, eu poderia colocar dessa forma, já foi desenhada lá no passado. Foi bem no passado. Meu pai é engenheiro também, minha mãe fez psicologia, psicóloga, e minha mãe sempre me incentivou muito a estudar. Então acho que essa questão do estudo veio muito da minha mãe, essa questão da já engenharia vem de berço, é uma coisa que você tinha, você nasceu e se criou num ambiente que era comum, né? Essa substância era comum, né? Esse autodesafio, né? É verdade. Eu também tinha muita amizade com professores. Eu acho que a minha relação com o professor sempre foi muito mútua, muito ali honesta e presente. Então, o professor falava alguma coisa, eu estava lá para responder, não estava só ouvindo, ou só obedecendo, estava lá sempre fazendo algo em conjunto. Então, desde pequenininho, no colégio, aqui no Ontário, que eu fiz voluntários, para quem também não sabe, não foi comentado, eu estudei aqui minha vida inteira, todo o ensino fundamental, ensino médio, foram mais de 10 anos voluntários, então tudo que eu aprendi foi por aqui. E teve também as Olimpíadas com o Orico, o professor Orico, que a gente tinha contado muito bom. Que sempre incentivando, não, faça a prova aqui, faça isso daqui, vamos fazer isso daqui, tem essa aula extra, vamos fazer, se dedicar a estudar. Eu sempre tive muito gosto e fiz tudo com muito prazer. Então, você era um aluno que aceitava a sugestão dos mestres sem questionar? Não sem questionar. Eu também sugeria coisas, era sempre uma troca, não era obedecer, é sempre com muito respeito, mas oferecendo. A gente até comentava, eu falei assim, Eurico, vamos fazer isso daqui, eu procurava projetos extras para fazer. Então eu também propunha pro colégio, tipo assim, vamos fazer isso daqui, vamos fazer isso daqui. E recebia também, sempre que vinha alguma coisa legal, eu aceitava, eu gostava muito. Muito bom, muito bom saber que eu sempre acreditei nesse caminho, então você falando aqui, eu olho pro seu quadro de medalha, não tem como eu não validar, né? Então, muito legal, muito bom. Então, o Vinícius deixa pra nós aqui essa ideia, né, que realmente o ambiente, né, Vinícius, ele corrobora muito com o resultado final, né? Sim. Essa questão da imersão, né, a referência do pai, né, a referência da mãe, a mãe sempre com brincadeiras lúdicas, né, fomentando ideias novas ao nosso querido Vinícius, a sala de aula ele propondo, sugerindo metodologias diferentes de sala de aula, né? E aí nessa construção, naturalmente você vai se encantando e você vai fluindo, vai voando, né? Como você está voando hoje. Muito bom, Vinícius. Tem outra pergunta aqui, vamos seguir a nossa linha aqui. Como surgiu, Vinícius, a ideia de participar das aulas de preparação para as Olimpíadas? Porque, a priori, né, a gente está falando aqui do Vinícius na sala de aula, ali aquele garoto curioso, louco para desvendar problemas, né? A influência do pai na engenharia, a mãe com sempre o apoio, né? Sim. Apoio emocional, apoio cognitivo, enfim. E aí eu te pergunto, nas Olimpíadas, qual foi a virada de chave que você disse, cara, eu vou participar desse projeto? Porque a nossa escola temos aqui, óbvio, né? As aulas, temos a grade curricular normal, né? E temos a proposta da Olimpíada, né? E o nosso, enfim, a gente tem uma política muito forte nesse sentido de instigar os alunos a participar das aulas de Olimpíada, né? Temos várias Olimpíadas aí, todas as ciências, e a gente muitas vezes passa em sala falando, né? Expondo resultados. Você por muitas vezes também foi motivo de inspiração. Olha só, esse menino aqui tá voando. E aí eu te pergunto, Vinícius, quando foi essa virada de chave? Como foi essa ideia de você participar de Olimpíadas? Muito boa pergunta. Eu comecei a fazer Olimpíada, a primeira turma que abriu nova aqui do Ontário de Olimpíadas, 2013. Eu já estava voando no Fundamental, voltou os projetos de Olimpíadas para o Ontário, então foi lá na minha sala, o tecido Eurico, o professor Tibério, lá da Praia de Iracema na época, divulgando as Olimpíadas, e falou assim, cara, interessante isso daí. Mas claro, eu estudava de manhã, será que vale a pena ficar de tarde, ter uma aula extra, de sábado também? No começo foi meio assim, será que eu vou, será que eu não vou? Mas eu falei com meus colegas, os colegas também me falaram assim, não, então vamos testar. Se for bom a gente fica, se for ruim a gente não fica, vamos testar. E valeu muito a pena mesmo. Valeu sim. A gente resolveu ficar. O seu quadro de medalhas também, né, ratifica tudo isso. Isso, inclusive, eu ganhei 44 medalhas no total, mas foram só em 5 anos, do 8º até o 3º. E hoje em dia tem Olimpíada desde antes. Porque eu comecei na primeira turma de Olimpíada que teve no Ontário, mas hoje em dia tem 6º ano, acho que 3º ano fundamental. Tem outras Olimpíadas também que você pode começar desde pequenininho. E eu lembro de você, Vinícius. Eu lembro lá atrás, eu lembro. Você não mudou não, só mudou um pouquinho, cresceu um pouco mais, tá maior do que eu.
Eu acredito que na época tinha um pouquinho de cabelo, hoje em dia Não meus vou cabelos lembrar. estão melhores, mas tudo bem. Vamos seguir nossa conversa, nosso bate-papo, muito legal, tô aprendendo muito com você, só pra você saber. Que Viu? isso. Como era conciliar, Vinícius, tudo? Você falou aqui um pouquinho de, ficar tarde pra assistir aula e tal. A gente sabe dos desafios, mas como era pra você gerir tudo isso? Escola, preparação pras Olimpíadas, vida pessoal, o videogame, que eu acho que você era um Jogava jovem muito na videogame. época, né? E aí, como é que fica essa salada aí? Como é que você dá conta disso? Sim. Eu acho que uma vantagem que eu tive é que eu vi a Olimpíada como um prazer, como um hobby. Então eu realmente fazia a Olimpíada como uma atividade extra. Não era tipo assim, eu tenho que fazer a Olimpíada, tá bom, tem que ficar aqui, que saco. Não. Eu realmente queria ficar lá, eu queria me divertir. Eu ia com os colegas, a gente almoçava junto depois da aula, esperava um pouco, batia um papo, estudava, ia pra Olimpíada. E pra conciliar foi mais ou menos ok. Eu dizia que a Olimpíada me ajudava na aula. Então tudo que eu aprendi na Olimpíada ia me servir no ano seguinte pra aula, então eu poderia o quê? Estudar um pouco menos pra aquela matéria, porque eu tinha estudado antes. Então pra conciliar foi bem ok, mas claro, eu sei que são desafios, porque às vezes o pai tem que levar, trazer, a mãe, transporte, pegar um ônibus, alguma coisa, mas vale muito a pena esse tempinho a mais que você se dedica. Ô Vinícius, então, pelo que você tá falando aqui, a sua mentalidade era pró-aceitar aquilo que estava acontecendo. Sim. Então eu posso afirmar aqui, sem medo de ser feliz, que você era muito feliz. Sim, pode falar isso mesmo. O pessoal fala que eu era maluco. Mas, cara, como assim, 7h30 da manhã, aula vontade? Não, eu vou. E depois eu vou fazer a prova domingo, 7h30 da manhã, outro colégio que tem a prova em tal lugar. Então eu acordava feliz, acho que o único maluco que acordava 6 da manhã, feliz pra fazer a prova. Talvez eu acredite que esse tenha sido o diferencial, né? Você gostar do que você faz, né? E essa mentalidade de gostar do que você faz, ela se retroalimenta e te motiva, não é assim? Porque você poderia muito bem cultivar uma mentalidade de, tá muito desafiante, tá muito cansativo, eu não consigo. Você não, você fluiu pelo outro viés. Tá legal, tá bacana, é isso mesmo. Mas qual eram as verdadeiras pretensões desse pequeno menino Vinícius ali? O que era que ele realmente queria? O que você queria mostrar para o meio? Então, no começo era muita coisa do ano, né? Então esse ano vai ter Olimpíada tal, tal e tal. Então a primeira meta era o quê? Passar a primeira fase. Passar a primeira fase, que legal. Meta, passar a segunda fase. Depois segunda fase, terceira fase. Então não tinha uma ambição muito grande assim, longo prazo, não pensava muito como aquilo ia Era interagir. de pequenas metas, digamos exatamente. assim. E aí ia validando, você ia tendo a resposta positiva e você entrava num processo de retroalimentação e ia evoluindo gradativamente. Exatamente. E aí tinha aquele ano, por exemplo, ganhei um bronze numa Olimpíada. Pô, que legal, ficava feliz, comemorava com a família, com os professores. No ano seguinte, pô, agora tem que ser uma prata, tem que ser ouro. Então é construindo conhecimento em cima de conhecimento. Ô Vinícius, e ao mesmo tempo você vai ficando convicto dos seus resultados, né? Isso é verdade. Quando você recebe uma prova lá, você fez uma prova e tirou foi bronze. Você faz, poxa, cara. Alguns vão dizer assim, porque não ouro, né? Mas você, não, o bronze tá legal pra mim, eu vou agora tentar uma prata e pá, carimba a prata. Disse, não, agora é o ouro, pá, carimba o ouro. E aí você entra nessa retroalimentação e não para mais, não é isso? É verdade. Nem sempre é positivo também. Teve a Olimpíada que eu falei assim, vou ganhar uma prata, vou ganhar ouro. Acabou sendo uma menção, um bronze ou nada. E eu falei assim, não, tudo bem, vamos pra próxima, vou fazer outra Olimpíada também. Então nem sempre é positivo que você vai ganhar tudo. Mas você tem que sempre aprender com os erros e com os ganhos. Ou seja, você tem que saber, né, gerir os acertos, os erros, as derrotas, né? Sim. Você tem que gerir tudo isso, né? Porque às vezes a derrota ela pode tentar, né, desequilibrar tudo, né? Você vem numa levada de bons resultados, aí de repente você é nocauteado, vamos colocar assim. E aí você fica... No seu caso, acho que não, né? Acho que você gerou uma convicção, disse, não, isso aqui aconteceu, mas isso não é o meu comum, né? O meu comum é ouro, é prata. E com essa mentalidade você ia fluindo e tá aí. Você me disse também, não tem nada que você pode perder. Cara, a aula tá lá, a aula é grátis, você pode ir aprender mais, fazer a sua Olimpíada, então não tem nada pra você perder. Então não foi ouro, foi prata, foi bronze, não foi nada. Cara, você teve aquela chance, você vai cursar o teu currículo, você participou disso, vai ter o ano seguinte, então você nunca tem nada a perder. Então era além da avaliação, e sim aquela vontade genuína de soma, de ver, de curiosidade também, exatamente, né, eu acho, exatamente. Né? Era realmente um hobby, então às vezes a gente fala assim, Olimpíada, mas... Pô, não é pra mim. Então, cara, se dedica a um teatro, a uma dança, uma música, um esporte. Você tem que ter aquela coisa que te motiva e que te faz ir pra frente. É muito importante. Isso, então vamos resumir aqui. Você teve a ideia, né? Começou a participar das aulas, estabeleceu pequenas metas, né? Começou a ter validação das metas, né? E aí você naturalmente foi cultivando um hábito, né? E aí manteve o hábito com a constância, e aí se transformou em uma
filosofia de vida. Seria isso? Isso é verdade. Você resumiu muito bem agora, eu não tinha pensado dessa maneira, mas realmente virou uma filosofia de vida. E essa constância é a palavra muito importante, essa constância. Porque eu não fazia assim, tem a prova amanhã, vou estudar aqui até meia-noite. Não. A gente estudava a semana inteira, o mês inteiro, o semestre inteiro. Então quando chegava a prova, é só mais uma prova. Chega lá, faz Com o seu essa melhor. mentalidade, Exatamente. o medo não aparecia. Não. Tinha aquela friozinho na barriga, aquele, pô, essa prova é muito difícil. Aquele cara do meu lado foi ano passado, meu Deus, será que ele vai ganhar ouro de novo ou não vou ganhar? Mas Entendi. é um dia de cada vez, fazendo passo a passo, e aí você chega lá. Essa confiança, né, que Isso. você passa a ter sobre si é muito importante, né, É Vinícius? verdade, é verdade. Eu dizia assim que eu chegava na aula brincando. Então, chegava na sala de prova, todo mundo nervoso, o cara sentava, pegava a cadeira, esticava a perna. Todo mundo tremendo, Aí eu você ficava chegava assim, lá olhando, porque com pra a mim sua era mais uma, era estratégia mais uma lá, prova. já com muita experiência, né? Sim, sim. Mais uma avaliação que você não tinha medo, você chegava lá e fazia o que precisava ser feito. Não é isso mesmo? Exatamente. Muito bom aprender com você, Vinícius. Eu vou sair Prazer daqui meu. transformado, Que viu? isso? Vou fazer a Olimpíada também. hein? Faça. Vamos continuar. Com relação ao comportamento do nosso aluno, acredito que você era disciplinado, que você era aquele menino que não tinha medo de errar as perguntas, ou existia algum receio, Vinícius, de mostrar ao meio que você estava em dúvida, na sua mentalidade, na época, tá? Hoje Sim. não, que eu sei que você hoje é muito convicto das suas Não, opiniões, não né? Mas na época, você tinha receio de um julgamento indevido sobre o seu cognitivo, ou sempre foi meio que, eu vou desbravar aqui, eu não tô nem aí com sua opinião, eu tô no processo de crescimento ascendente, e é isso mesmo? Eu acho que era um pouco dos dois. Eu tinha medo de focar em alguma coisa e dar errado, por exemplo. Então eu sempre fiz o quê? Tudo. Entendi. Eu fiz Olimpíada de Química, de Matemática, de Física, de Biologia, Geografia, eu fiz tudo. Fez tudo. Se eu tivesse talvez focado em uma, só teria conseguido o quê? Mais resultados nela, mais sucesso naquela. Só que eu fiquei assim, cara, imagina se eu faço só essa e não dá certo. Então eu tinha um pouco desse receio. Eu mesmo tempo essa coragem, tipo assim, não, vou fazer tudo e aí eu aguento tudo. Perfeito. Então, Então um você, pouco misto, meio assim. que na prática, né, você foi traçando os vieses que você mais gostava, digamos Sim. assim, né? Você pegou todo o cardápio e disse, não, eu vou aqui, vamos ver no que é que vai dar. Né? Sim. Tem esse relato também na Olimpíada de Geografia, a gente era da turma ITA. E cara, turma ITA foca o quê? Matemática, Física, Química, Português, Relação, Inglês. E eu fui fazer Olimpíada de Geografia, vamos fazer. Vamos fazer. E foi fazer, nossa equipe foi primeiro colocado, então valeu super a pena. E Ô, podia dar errado. não tinha problema Ô nenhum. Vinícius, eu acredito que, assim, você era um jovem, né? Pô, tava ali ainda no sou. começo, ainda é, né? Perfeito. Tava ali no começo, e aí eu te pergunto, existia muita influência, né? Muita orientação dos seus pais com relação a essa configuração que você vivia? Tipo assim, pai, me dá uma sugestão sobre isso, mãe, me dá uma sugestão sobre isso. Existia esse diálogo aberto entre vocês, a sua família? Sim, Vamos sim. Eu falar acho que era mais a questão de incentivo. Não Incentivo. era nenhuma questão, tipo assim, o que você me aconselha aqui? Era mais tipo assim, não, o que você quiser fazer, vamos atrás, vamos fazer. Eu acho que era mais incentivo Era nesse do sentido. que essa questão de conselhos, assim, e tal. Entendi. E aí o pequeno Vinícius foi, tá aí. Foi. Eu lembro, Vinícius, que você era um dos poucos alunos que praticava muito intensamente essa questão da gratidão. O Vinícius, eu lembro muito bem que terminava a aula, ele, professor, muito obrigado pela aula. Isso é marcante em você, essa questão de você ser grato e reconhecer, né, que o conteúdo cognitivo, né, ele realmente transforma a vida dos seres, né? Sim, é muito As importante. pessoas que têm esse cuidado, né, no seu desenvolvimento intelectual, no seu desenvolvimento existencial, eles agradecem ao mestre, né? Não é isso mesmo, É muito Vinícius? importante. Você nunca faz nada sozinho, tem a sua família, seus amigos, seus professores, todo mundo está assim à sua volta, pode ser uma vizinha, um motorista, alguma coisa, que vai ter aquela sua ajuda. Então, por exemplo, voltei pro Brasil agora, do meu Master na Alemanha, e mandei e-mail para meus professores da Poli, da universidade lá em São Paulo. Falei assim, muito obrigado, tal, compartilhei resultados, compartilhei fotos da minha experiência lá. E o professor respondeu, Vinícius, eu dou aula aqui há 20 anos. Ninguém nunca mandou e-mail agradecendo. Olha Você foi o só. primeiro. Imagina quantas pessoas já não foram, voltaram e não fizeram isso. Então é muito importante realmente ter essa gratidão, esse contato com todo mundo que te ajudou ao longo desse caminho. Que faz parte, né? Ninguém faz nada sozinho. E com certeza, Vinícius, você marca a gente. Aí, fico todo arrepiado com isso. Você marca a gente, porque você praticar a gratidão é um ato de reciprocidade, né? Porque há uma entrega muito forte ali do professor que se prepara, que vem pra aula motivado, animado, pra passar tudo que aprendeu, né? E você chega no final da aula, você quebra meu. Você, pô, professor, obrigado. O cara vai, meu Deus, eu vou ficar aqui dando aula pra esse guri. Eu quero que ele voe. Eu acho que isso era muito constante na Olimpíada.
professor estava lá como uma conversa. Então, era poucos alunos, 5, 3, 10 alunos. Então, a gente tentava meio que junto, fazendo questão. Então, você podia ver a garra que o professor tinha na Olimpíada, que era muito maior do que a garra que ele tinha na aula normal. Porque na aula normal, tinha a pessoa que presta atenção, fica no celular, fica conversando. Na Olimpíada, não, todo mundo focado, todo mundo ali. Então, era um prazer pra gente, para professores, alunos, todo mundo. A gente sempre divulga essa ideia de que a aula de Olimpíada realmente ela verticaliza muito, né, Vinícius? Se você realmente quer uma tarimba, você quer uma especificidade numa determinada área, vai assistir às Olimpíadas que você vai se sobressair com relação às perguntas de sala de aula. Não é isso mesmo? Isso é verdade, isso é verdade. Show! Vamos aqui explorar um pouquinho o sistema de crenças do nosso amigo Vinícius. A gente sabe que às vezes as crenças elas bloqueiam muito os alunos, né? E aí eu vou tentar aqui extrair um pouco do seu sistema de crença aí para contagiar os nossos alunos que estão ouvindo esse podcast maravilhoso, que eu vou sair daqui transformado, tá? Dessa nossa conversa bela. Com relação à pergunta, né, óbvio. Para você, Vinícius, quais são os hábitos mais importantes que devemos cultivar para chegar nos resultados tão significativos feitos seu? Quais foram os hábitos, Vinícius? Você com relação ao sono, né? Você costumava dormir quantas horas? Com relação a acordar cedo, qual horário geralmente você acordava? Com relação à prática da atividade de casa, você fazia no mesmo dia? Como era, quais eram os hábitos que você cultivava e com certeza hoje eu acho que cultiva ainda, continua cultivando? Sim. Essa questão de hábito é realmente muito importante, que eu falei, a constância. Então, eu sempre estudava todas as horas. Todas as horas. Então, não era com uma prova, não era por causa de uma atividade. Tinha alguma coisa pra estudar, eu dava uma estudada. Mas eu também nunca fazia o quê? Passava do ponto. Sim. Então, a questão de dormir, eu sempre dormia muito bem. Muito bem. Tinha prova amanhã às 7 da manhã, cara, 10 horas eu vou dormir. Falta matéria de estudar? Eu estudei antes, eu estudo depois, estudo até um pouquinho antes da prova, mas eu sempre o quê? Focava, vou dormir. Pra mim é melhor chegar na prova descansado, sabendo menos do que chegar super cansado, com o olho caindo assim, não conseguindo pensar e sabendo tudo. Era muito melhor assim. Tem o Mateu Walker, ele escreveu um livro, né? Por que Nós Dormimos. Quem estiver nos ouvindo aí, depois quiser poder fazer essa leitura, eu super recomendo. E nesse livro ele deixa muito claro que o processo de aprendizagem, ele precisa do ingrediente sono. Né? Segundo ele, né, na aula você entende, né, na aula que as informações ficam armazenadas no hipocampo, né? E aí quando você vai dormir, no sono não REM, né, o sono que você não sonha, há uma transferência das informações do hipocampo para o neocórtex cerebral. O processo ele entra na constância e naturalmente você vai ficando um ser mais inteligente. Então, você reforça aqui a ideia de dormir, segundo o Mateu Walker, 8 horas dia, e aí com certeza você frisa, você bate nesse martelo aí, né, Vinícius? Exatamente. Eu dizia pequenininho isso. Cara, o professor deu a aula, uma sala de aula, eu estudei uma vez. Professor, passou tarefa de sala, fiz a tarefa de sala 2 vezes. Certo. Tarefa de casa, 3 vezes. Tinha colega meu, por exemplo, que não estudava na sala, não prestava atenção. Quando tinha a prova, ele ia estudar. Ele estudou o quê? Uma vez só, para a prova. Eu estudei 3 vezes antes da prova. Se eu fosse estudar, seria o quê? 4 vezes. Então você está muito mais preparado. Então eu precisava sempre o quê? O bem-estar. Estudava, claro, para a prova, ficava nervoso também, como qualquer pessoa. Mas hora de dormir, hora de comer. E também eu acho que essa questão da alimentação, do esporte é importante. Eu não comia legume, fazia pouco esporte, mas fazia aquele pouquinho básico. Ô Vinícius, eu lembrei agora de um cara chamado Hermann Ebbinghaus. Foi um dos caras que mais estudaram sobre a memória humana e esse processo de aprendizagem. E ele deixa claro que para você consolidar os assuntos, você precisa revisar 7 vezes, espaçado ao longo de 30 dias. Então, acredito que você, naturalmente, você desenvolveu essa habilidade, né? Essa prática comum e você revisava talvez até na forma intuitiva, né, Vinícius? Sim, sim. E é de pouquinho em pouquinho. Se você querer matar um livro de uma vez só, não tinha como. Não adianta. Você tem que... Com relação ao sono, né, são 8 horas. Com relação à atividade, Vinícius, sempre no mesmo dia da aula, né? Sim, então, chegava em casa, atividade, dava uma olhadinha. Certo. Outra coisa também, ia pra aula no sábado de manhã. Pô, tá no carro, tá ali no ônibus, olha um pouquinho o livro só pra saber qual era o tópico que o professor deixou a matéria, qual que aula que é agora, não fica perdido, não sai perdido da aula. Sempre tem que manter em contato com aquela coisa. Sempre estava revisando, né, Sim, Vinícius? Sempre estava constante, essa revisão constante. Vinícius, outra coisa que eu queria muito saber sobre os livros paralelos. Você cultivava leituras, né, de livros do seu
do seu gosto? Como era esse hábito de ler outras coisas? Eu não era o leitor mais assíduo do mundo, eu li muito pouco na minha vida, mas gostava muito de ler. Então quando eu tinha um livro, eu realmente devorava aquele livro, lia bastante, fazia anotação, mas eu li muito pouco, eu gostava muito de videogame. Então eu chegava em casa e queria jogar videogame. Minha mãe, vai estudar, então... Coisa normal de criança, né? Chega em casa, quer ver televisão, quer ver videogame. Tinha isso também. Mas ó, eu defendo um pouco essa questão do videogame, porque o videogame também ajuda bastante, né? Os alunos, né? Existem jogos que desafiam os alunos, né? Com relação a abrir uma porta, faz isso, um caminho esse, caminho aquele. Então o videogame às vezes estimula essa criatividade, né? Essa questão de percepção, de agilidade, o videogame ajuda muito. Noção mesmo. espacial. E até mesmo inglês, que antigamente não tinha jogo em português. Sim. Então vários colegas meus e eu também estudava inglês no videogame. Isso. Tinha aquele diálogo, tinha aquela fala, tinha aquele menu que era em inglês, você tinha que entender, mesmo sem ter aula específica daquilo, mas você tinha que entender o que estava ali no jogo. Ou seja, você mesmo pode fazer com que o videogame seja pró o seu processo de desenvolvimento, né? Existencial e cognitivo, ou não, né? A gente não pode demonizar o videogame. É porque videogame é perda de tempo. Não, eu venho de uma geração que meus pais fluía muito nesse espectro. Não, porque o videogame eu ficava ali, não, mas deixa eu jogar mais um pouquinho. E aí você chega pra mim e diz, Denis, eu jogava videogame. Eu digo, então eu lá no passado eu tinha razão, um pouquinho de razão, né? Claro, não pode ficar 8 horas por dia, sem comer, sem dormir pra jogar videogame, mas aquela coisa normal. Jogava muito com os colegas também, então jogava online, batia aquele papo com os colegas, era super legal. É a questão da dose, né, Vinícius? Sim. A questão de você saber gerir, né, as horas que você tem do dia, né? Dá pra fazer tudo, né? Dá. Só que você não pode fazer tudo em excesso, né? Você tem que... Essa questão da gestão, né? Que eu acho que tá nos perseguindo a gestão de tempo, né? Enfim. Vamos para outra perguntinha aqui. Quais eram, né, seus maiores medos? Se é que existiam medos para você, mas assim, você enquanto estudante, você tinha medo de prova? Você tinha medo de uma pergunta mais específica do professor, direcionada, ou isso não fazia parte do seu sistema de crença? Cara, eu não tinha muito medo de prova não, tinha aquela ansiedade, aquele nervosismo normal, mas medo de prova não tinha, é algo que me ajudou muito. Eu acho que tinha muitos amigos meus que sabiam mais, por exemplo, alguma matéria do que eu, que tinham aquele medo da prova, e aí acabava não saindo tão bem, porque, fica aquele nervosismo e tal. Então tem que ter aquela naturalidade com as coisas. Mas sempre tem aquele medo de, será que eu vou conseguir passar nessa prova? Quantos pontos preciso? Será que eu vou entender? Então, por exemplo, tem 5 capítulos pra estudar. Eu estudei 4 capítulos só. Se cair aquele capítulo que eu não estudei. Então sempre tem aquele medo, mas é questão natural. É uma coisa que você tem que conversar com os colegas, com os pais, com os professores. E aí você vai diluindo ao longo do tempo. Eu costumo colocar para os meus alunos, para as pessoas que conversam comigo sobre medo, que o medo ele vai aparecer quando o que você faz é incompatível com o que você quer. Por exemplo, se você quer tirar uma boa nota numa prova, o que você precisa fazer? Estudar. Se você não estuda, o que você quer é incompatível com o que você está fazendo. Então o medo ele vai aflorando e vai tomando conta da sua mente, né? Assim? Então se você é a pessoa que faz o que precisa fazer, né, estuda direitinho, assiste a aula direitinho, participa das aulas de Olimpíadas, né, sempre está tirando uma dúvida ou outra com o professor, faz atividade de casa, cultiva esses hábitos de dormir bem, né, se alimentar bem, praticar atividade física, como diria a Barbara Ackley. Então você não vai ter medo não. Concorda com essa fala, Vinícius? Eu concordo 100%. Eu acho que também que me preocupava muito era a questão do outro. Às vezes assim, você é matéria, aquele cara sabe mais. Você chega na prova nervoso por causa do outro. Entendi. Mas, cara, a prova é você com você mesmo. Isso. Não tem competição na prova. A prova é só você. Você tá tudo, ninguém vai ser o primeiro lugar. Você vai ser você. Perfeito. Tem 10 questões, você faz 10, acabou. O resto então, não importa. a competição era você consigo mesmo. Exatamente. Né? Mas eu levei muitos anos pra descobrir isso. Então, foi um processo desde fundamental, ensino médio. Porque naquele começo sentindo, cara, aquele cara ali foi ouro, meu Deus. O que eu vou fazer? É bem comum, né, um jovem que não tem tanta maturidade, criar esse sistema de comparação, né, entre os iguais. No mesmo grupo, alguém tira nota maior, aí os meninos ficam, aquele cara ali. Às vezes isso é bom, né, quando você se espelha, né? Sim. Eu sempre costumo falar em modelagem. Se eu fosse estudante e eu estivesse na sala do Vinícius, com certeza eu ia modelar o Vinícius. O que é modelagem? É você copiar aquela filosofia, porque se ele teve resultado, você tem também, né? Sim. Antigamente, essa questão de Olimpíada Internacional, que tem competição e tudo mais, eu falei assim, cara, o povo lá são deuses. É algo muito distante de mim. Até que teve um ano que um amigo meu passou. Eu falei assim, se ele passou, eu também passo. O cara, claro, muito inteligente, brilhante, mas, cara, se ele aqui, meu amigo, a gente conversa no recreio,
Ele passou? Eu vou passar também. Então eu e vou aí pra eu fui cima. dentro, fui em cima. E Vale aí, muito a pena. cara, que legal. Isso é muito bacana você ver na prática, né? Porque a gente tem muita teoria, né? É. E você chega aqui com o seu quadro de medalha e diz, esse cara tem a prática. Eu tava Então eu aqui, vou aprender com ele. a Eu vou mesma testar a aula, minha teoria. Mesmo professores, tudo igual aqui, então tá pronto pra vocês. É só. É legal, Vinícius, você saber que o seu sistema de crença, né? Porque eu percebo que hoje em dia, muitos, até alunos de terceiro ano, às vezes eles comparam a realidade dele com outro aluno, e aí ele, pô, eu não consigo, né? Ele começa a cultivar essas mentalidades do tipo, eu não consigo, eu não dou conta, eu não vou passar, eu não consigo aprender isso. Porque não deixa de ser uma mentalidade, é uma mentalidade, né? E você deposita sua fé naquilo ali e se materializa. Então, da mesma forma que eu posso pensar que eu posso conseguir, né? Eu vou conseguir, é muito melhor do que você se dar por vencido, né? Eu não consigo. Às vezes eu fico chateado com os alunos, pô, eu não consigo aprender. Eu digo, como assim, cara? Me diga assim, você não está disposto a pagar o preço por esse conhecimento? Aí eu concordo, mas você não consegue? Lógico que você consegue. Então, é uma linha de pensamento que às vezes as pessoas adotam e nem percebem que essa própria linha de pensamento é o limitante deles. Tem que dar sempre o seu melhor. Se o seu melhor foi um 8, cara, aquele 8 é 10. Perfeito. Se o seu melhor foi um 5, aquele 5 é 10. Se o seu melhor foi um 10, pô, foi 10. E sempre buscando melhorar, sempre buscando Claro. testar novas estratégias, né? Porque, Vinícius, eu sempre coloco para os nossos alunos que às vezes eles fazem perguntas do tipo, esse conteúdo, para que serve, né? Não sei se na sua época, Sempre com teve certeza, isso. né? Até eu falava Isso aqui, mas eu vou aprender para quê? Mas a minha forma de perceber, pessoal, é que o assunto, ele é uma oportunidade que o professor e a escola te dá para você testar a sua máquina de aprender. Sim. Então, assim, eu vejo o assunto, né? Eu vejo a teoria como uma forma que eu te entrego para você testar a sua metodologia de aprendizagem e a prova, ela vai validar ou não o seu método. Então, se o método tá bom, a prova ela vai sinalizar positivo e aí você pode ajustar e melhorar esse método. Se a prova vem com resultado que não foi tão bom, qual é a lógica? Você mudar o seu método. Só que a gente percebe que dentro desse contexto, os alunos começam a criar crenças limitantes que não conseguem e se dão por vencidos. Sim. Eu não consigo aprender, né? Enquanto, na verdade, você consegue, talvez você não esteja disposto a pagar o preço que é alto pelo conhecimento. Porque a gente sabe que vale muito, né? Vale ouro! Vale ouro. Então, por isso que é muito importante, né, Vinícius? Sim. Às vezes a gente cria aquele preconceito, essa matéria aqui não serve pra nada, não... vou fazer medicina, não vou fazer isso aqui em engenharia, vou fazer, sei lá, história, não vou fazer aquilo. Tinha aquele preconceito. Então é muito importante você aprender um pouquinho de tudo. Eu não gostava de matriz, por exemplo, matemática. No ano e tal, vou passar, vou fazer uma prova que passei. Acabou a matriz. Chegou ano que vem, de novo. Aí você, vou aprender isso aqui. Fazia, ano que vem, de novo. Então às vezes você pensa assim, não vou estudar isso aqui não, deixa pra depois, vai chegar o depois e vai precisar. Então estuda tudo um pouquinho. E o legal, Vinícius, dentro desse contexto é que a gente aqui da Escola Antares, a gente tem essa prática comum de revisão, cara. A gente revisa. Eu digo isso que eu dou aula também de química e eu reviso, viu? Se o cara não aprender aqui, velho... Tem que revisar. A gente revisa muito, muito, porque a gente sabe da importância dessa revisão espaçada. A gente revisa uma vez, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, como diria o Herman Bingal. Não tem como você consolidar, não tem como não deixar, né, de consolidar. Você vai pro mercado, você vai para os vestibulares aí e papa tudo, né? Só não pode criar aquela barreira de antemão sobre, não gosto disso aqui, não quero estudar. Você criar aquela barreira realmente fica difícil pra você. Perfeito. Tem que estar com o coração aberto. A gente conheceu um pouquinho aqui da mentalidade do garoto Vinícius, passando aí pelos seus anos aí de ensino médio, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, ele já com a filosofia pronta, né? Já encarando as provas vestibular, já encarando aí as Olimpíadas, ele chega dentro da universidade com tudo, meu amigo, podendo, porque é isso que a gente divulga, é essa filosofia de vida, né? Essa mentalidade que vai para cima dos problemas no sentido de resolver, né? E obviamente na medida que você resolve, você aprende muito mais e vai caminhando e vai voando e tá aí, né? Voando com tudo, né? A nível mundial, Alemanha, enfim. Vamos lá, vamos para mais um ponto aqui, algumas perguntas agora relacionadas ao nosso aluno
ex-aluno Vinícius no tocante à graduação. Certo. Vinícius, a sua aprovação inicial foi em que curso? Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre o contexto da sua vida enquanto estudante da graduação. Sim. Terminei o ensino médio no Antares em 2017, então eu tinha que escolher aquela minha área de formação, eu queria fazer engenharia. Então eu fiz FUVEST, que é o vestibular da USP, em 2017, para engenharia elétrica. Mentira, é que o vestibular da USP era todas as engenharias, depois que você passava você escolhia a sua opção. Então eu fiz vestibular para engenharia na Escola Politécnica da USP, em São Paulo, fui aprovado no vestibular e fui para engenharia elétrica lá dentro de São Paulo já. Perfeito. No primeiro ano aqui, que eu perguntei aqui, ó, como foi seu primeiro ano como estudante? Acho que não foi tão difícil, não. Né? Cara, acho que você já estava acostumado, né? Essa já era a sua vida, né? Assistir aula, se dedicar, se desafiar, resolver problema. Acho como foi esse primeiro ano ali do nosso ex-aluno Vinícius? Tiveram vários desafios, um deles foi mudança de cidade. Eu Sim. tive que mudar de Fortaleza para São Paulo, que já é um baque, já é uma coisa diferente. E a Olimpíada aí, de novo, me ajudou muito. Porque na Olimpíada eu tive contato com pessoas de outros estados, de outros colégios, então você tem aquela... Ok, não tô na minha casa, mas também é algo familiar para mim. Então você consegue ter aquele contato com outras pessoas, conhecer outras pessoas e ali ir criando suas amizades, seus laços. Na questão das matérias, Sim. engenharia é um curso difícil, tem cálculo 1, física 1, álgebra linear, programação. E aquela coisa todo mundo desesperado, prova de cálculo integral, derivada, física, e o que é isso daqui? Nem sei. E eu tive muita sorte também da Olimpíada, que eu fiz a Olimpíada em nível muito, muito alto, e tinha cálculo, tinha integral, tinha derivada, tinha física muito avançada. Chegava na prova, pô, vi isso aqui na Olimpíada, eu vi isso aqui no Antares. Então eu tive conteúdo de graduação já no ensino médio que me ajudou muito. Te ajudou muito. Se eu não tivesse feito, eu realmente estava ferrado, porque o índice de aprovação na Poli lá em São Paulo é muito, muito alto, infelizmente. E se eu não tivesse feito essa preparação anteriormente, eu estava realmente ferrado. E quase que eu não passo de cálculo 2. Foi, né? Ainda foi difícil, imagina se eu não tivesse tido isso. Ou seja, você reforça aqui a ideia das aulas de Olimpíada, da preparação que você teve, né, enquanto estudante de ensino médio, que foi reverberar na sua graduação de forma muito positiva. Sim, né? sim. Vinícius, com relação à mudança de cidade, com relação a esse novo contexto, né? Distante da família, como era que ficava essa parte emocional do Vinícius? Ele sofreu a distância, poxa, aquele acolhimento do pai que não tá por ali, da mãe sempre junto. E aí, como é que foi, Vinícius? Não foi fácil nem difícil. Eu digo que eu me acostumo muito rápido. Eu também não sou de Fortaleza. Minha história é um pouco confusa. Assim. Eu nasci em Belém, me mudei pra Fortaleza, fui morar em Belo Horizonte, fui morar em Vitória, voltei pra Fortaleza, fui estudar em São Paulo, minha família é do Rio. Então realmente é uma lambança, é uma maluquice. Então eu tava um pouco acostumado já com mudança e tudo mais. Então realmente foi um choque, aquela coisa assim, pô, 17 anos mudando de cidade, São Paulo gigante, aquele caos, metrô lotado e tudo mais. Mas por um lado também eu tava tranquilo, ok, um dia de cada vez, vamos fazer isso daqui. Então foi um pouco desafiador, mas por outro lado, por causa da minha história já de vida, eu estava um pouco acostumado com esse tipo de mudança e tudo mais. Eu acredito que você estava sendo preparado, né, assim, porque, tipo assim, Denis, na minha graduação, nos meus primeiros anos ali, eu morei em tal cidade e tal, e agora eu diria que você vai fazer isso a nível de países, né? Tô na Alemanha, depois vai pro Canadá, enfim... Muito bom. Vinícius, vamos seguir aqui. Tem outra pergunta para você. Quais as maiores virtudes, né, do Vinícius enquanto estudante da graduação? Eu acredito, Vinícius, que você tinha um norte, né, um objetivo. Eu acho que quando a gente passa para prestar um vestibular, a gente faz um vestibular, a gente escolhe uma graduação, eu acho que o objetivo é conclusão. Você tinha algum plano além da conclusão ou parava ali, não, eu vou concluir o curso, ou você já projetava alguma coisa maior para você? Você já tinha essa mentalidade, não, eu quero chegar aqui porque daqui eu vou pular para cá? Já existia algum plano, algum projeto de vida para você? Ou as coisas foram acontecendo meio que de forma natural? Eu não tinha nenhum plano a longo prazo. Então, graduação, quando eu terminasse, não tinha nenhuma ideia realmente. Até hoje eu estou pensando ainda o que eu vou fazer. Mas eu sempre fiz de tudo. Então, primeiro semestre da faculdade, estava lá com 30 créditos, sei lá, 8, 9 matérias da faculdade obrigatórias. Fui fazer o quê? Grupo de extensão, voluntário em 2 grupos de extensão. Um grupo de engenharia, a gente projetava aviões, que também me levou a uma competição internacional nos Estados Unidos em 2019. A gente fez a brasileira, foi campeã na equipe principal, acabou indo para os Estados Unidos depois dessa competição, pela universidade. Também fui voluntário na IPOLI, que era o grupo de internacionalização da Poli, então a gente recebia intercambistas de fora, a gente também orientava quem queria ir para fora do país, pela universidade. Então eu tive esse contato já com outras culturas, outras pessoas dentro da universidade como voluntário. Entendi. Fazia as matérias com muito prazer, com muita garra, estudando sempre uma nota boa, e comecei a fazer alemão.
Também. Então, minha meta de médio prazo era o quê? Fazer um intercâmbio. No primeiro semestre teve uma palestra sobre oportunidade de intercâmbio na graduação. Então eu falei assim, cara, isso é muito legal. Eu descobri, tem duplo diploma pra Alemanha pela Poli, que é a Escola Politécnica da USP. Cara, vou fazer isso daí, como é que faz? O que precisa? Tem que falar alemão, tem que ter média boa, vai ter uma entrevista, vai ter um currículo, vai ser, cara, vou fazer alemão. Então, de cara, cheguei na faculdade, primeiro semestre, fazer aula de alemão, que é um bagulho difícil. Alemão é uma língua complicada, mas eu fui lá e fui fazendo. Vinícius, eu te confesso que eu já tentei fazer alemão. E realmente, eu acho que eu fui pra primeira aula, o professor passou 40 minutos falando comigo e eu, assim, falava nada. Aí eu ia pro carro, terminava a aula e eu ficava pensando comigo, o que foi que eu aprendi hoje? Nada. Aí na segunda aula, o que foi que eu aprendi hoje? Nada. Aí foi na terceira aula, o que foi que eu aprendi hoje? Nada. Aí foi na quarta aula que eu decidi, cara, não vai dar. Não consigo aprender esse negócio. E aí você já na graduação ali, você já com toda essa mudança, mudança de estado, encarando os créditos da engenharia que não é fácil, integral, derivada, álgebra linear. Você me diz aqui que ainda está envolvido numa ruma de projeto, meu filho. Tava. Eu sempre gostei muito disso. Não faça apenas, sei lá, a prova ou aquela matéria. Eu podia ficar em casa estudando o dia inteiro, fazendo nada pra tirar 10. Sim. Pra quê? Eu preferia muito mais ser voluntário num grupo, desbravar, sair com os amigos, fazer várias coisas, ter esse balanço na sua vida pra ter outras oportunidades. Então, por exemplo, no edital pro duplo diploma, eu apliquei para um edital, concurso da minha universidade, para ir para fora do país. E as avaliações eram suas notas, que era um quesito, o seu currículo, que tinha muita Olimpíada no meu currículo metade era Olimpíada. Eu falava de Olimpíada, na entrevista, que teve entrevista, falava de Olimpíada também, e tinha um plano profissional. E todas essas coisas foram linkadas com o quê? Com a Olimpíada, com o voluntariado que eu fiz. Então, tudo que você tem a oportunidade de fazer, faça. Tem uma aula extra aqui de música, vai lá, não gostou? Não faz. Tem esse idioma aqui, vai lá, gostou? Não faz. Mas tenta. Então, pra mim, eu acho que essa convicção, assim, de tudo que aparecer, eu quero tentar, vou desbravar. Eu acho que é o mais importante. Eu acredito que realmente isso faz com que você seja o que é, e tenha conquistado o que conquistou. É muito, 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 muito legal, assim, a sua história, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, a sua busca, Porque a gente sabe, como a gente bem falou agora há pouco, o quanto é desafiador, o quanto é cansativo, Esse processo que a gente sabe de assimilação de ideias, de aprofundamento de ideias, a gente sabe que demanda energia, muita energia, E, poxa, Vinícius, que bacana. Muito, 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 muito legal. Vamos continuando, tem outra pergunta pra você aqui, ó. Se você fosse voltar no passado, Vinícius, o que você faria de diferente, ó? Hoje a gente tá falando de um cara aqui que já tá aí voando, já tá bem. Mas se você pudesse voltar lá no Vinícius aí, nos primeiros anos da sua vida estudantil, o que era que você faria de diferente? Essa eu acredito ser uma pergunta interessante. Cara, eu sou uma pessoa assim que crê que, arrependimento não existe, o que foi feito foi feito. Então eu sou o tipo de pessoa que assim não mudaria nada. Tem coisa que poderia ter sido melhorada, feito diferente, mas eu acho que tudo que aconteceu foi de um jeito, tudo tem uma razão e um porquê. Eu defendo muito isso. Então pra mim seria isso. Ou então qualquer coisa, voltar assim, continue. Faça o que tá fazendo. Só isso, Continue, siga firme, Exatamente. Que o resultado virá. É a questão da constância, Vinícius, que a gente falou agora há pouco. Eu acredito muito nessa questão também, de você fazer o pouco cotidiano, Todo dia você faz aquele pouco ali, Mantém uma constância que os resultados virão, Para quem gosta de treino, de exercício físico, sabe do que eu tô falando. No aspecto cognitivo, às vezes, o resultado não vem no intervalo de tempo curto, Porque a mudança cognitiva, ela demanda um pouco mais de tempo, assim? Mas é só você manter a filosofia, Isso, você repetir aquela ação e mais uma vez, duas vezes, aí quando você pensa que não, você está habituado a fazer aquilo, e aí os resultados começam a vir. E quando os resultados vêm, ele não para, Eles vêm assim numa forma, e ao mesmo tempo você vai ganhando tarimba, maestria, Você vai estar sendo sempre associado a um cara que tem muito resultado. Eu acho que essa energia, ela ajuda. O que é que tu acha, Vinícius? Você acha que a energia do meio, essa imersão, de eu ver o Vinícius como uma referência, de eu querer estar perto do Vinícius porque eu sei que ele é um cara que tem muito resultado, você acredita que realmente existe uma energia que te impulsiona para mais? Eu acho que ajuda muito, eu acho também algo delicado. Porque eu acho que muitas pessoas, através pra mim, em alguns momentos, mas agora aquele cara que ganhava primeiro lugar, agora não sou mais primeiro lugar, como é que faz? Tem aquela pressão também, às vezes vendo de fora de você mesmo, mas por outro lado acho que te ajuda, te levanta, te carrega, fala assim, cara, se eu fiz isso daqui, tá tudo certo, até hoje tudo certo, amanhã vai dar também. Então, vou tentar, se der errado, a próxima vai dar certo.
Por exemplo, no ensino médio, eu apliquei para a universidade fora do país, para o Canadá, fui aprovado em 2. Certo. Só que a aprovação veio depois que eu estava em São Paulo já. Então eu passei primeiro na FUVEST e fui para São Paulo. E aí veio a carta de aceite da faculdade do Canadá. E eu fiquei assim, putz, será que eu vou? Pô, sou dos melhores do Canadá, fui aprovado, como é que faz? Só que lá tem tuition, que é caro. Eu falei assim, cara, putz, é muito caro, como é que eu vou pagar isso daqui? Tô aqui feliz, vou, não vou, mas fiquei aquela coisa assim, vale a pena, não vale? Decidi não ir. Não. E anos depois, 3 anos depois, tive essa chance de ir para a Alemanha com bolsa e terminei meu master na Alemanha e que hoje eu diria que é até melhor do que ter ido para o Canadá inicialmente. Ou seja, a intuição aí falou mais forte, você... Isso. Também foi um pouco de sorte, um pouco de intuição, um pouco de competência, não sei, mas deu tudo certo. Se eu estivesse também só no Brasil fazendo meu curso na Poli, lá na USP, estou super feliz. Hoje está quase tudo tá bem encaixado, né, Vinícius? Tá bem encaixado. Amém. Galera, pessoal, então vamos lá, né? Sobre desafios, né? Existiu algum desafio mais maior, Vinícius, para você nesse universo aí de graduação, essa distância da família, enfim, qual foi o grande desafio para você durante esse processo aí da graduação? Eu acho que eu vou mudar sua pergunta um pouco, vou dar para a Olimpíada. Eu acho que o maior desafio da minha vida foi a Olimpíada. Porque teve um momento que eu queria fazer a Olimpíada Internacional. Uhum. Então eu comecei com a Olimpíada de Astronomia, que tem 100 mil, 200 mil alunos na fase nacional. Desses 100 mil alunos, passavam 2 mil para fazer online. Fui fazer também fase online. Desses 2 mil, virava 150, tinha prova lá no Rio de Janeiro. Eu fui também com Antares, fiz a prova. Desses 150, não passei na verdade. Primeiro ano fui, não passei. Não passou. Tá bom. No ano seguinte, voltamos, e assim, mas Eurico, sei lá o que o professor aqui de Olimpíadas, da muito querido. E falei assim, cara, como é que faz? Não, faça. Fui fazendo aula. Desses 150, passavam 30 para a fase final, que era seletiva lá em São Paulo. Passei pros 30. Mas, cara, só tem 5 para internacional, tem 5 vagas, só são 30. Me deu todo mundo, aluno fera, aluno de São Paulo, aqui do Ceará. Muito difícil. Eu estudava de noite. Você podia vir aqui na biblioteca do Jardim, estava lá eu resolvendo lista de Olimpíadas. E no final das contas eu consegui passar. Fui o primeiro colocado do time que foi para a Olimpíada Internacional, que foi a Olimpíada Internacional de Astronomia e Astrofísica. Então depois de 2 anos ali, um pouquinho, estudando astronomia, eu consegui apresentar o Brasil na Olimpíada de Astrofísica e foi um desafio. Porque eu investi tudo, até deixei o vestibular de mão. Você deixou o vestibular? Deixei. Fiquei só estudando Olimpíada. Não vou dizer que eu recomendo, que eu não recomendo, mas eu fiz isso pra mim mesmo e no final valeu a pena. Então se você for assim, o que você mudaria? Cara, se eu não tivesse passado, tudo bem. Porque o conhecimento que eu ganhei, tipo, a oportunidade que eu tive, valeu muito a pena. E foi acredito que foi um grande desafio, né, Vinícius? Você abrir mão do vestibular, porque muitas vezes é o alvo, né? Sim. Inclusive no vestibular, durante o Enem eu não estava no Brasil. Eu estava na Tailândia com o time brasileiro representando o Brasil na competição. A gente até falou com o MEC tentar mudar a data, ou fazer uma prova extra, assim, não tem como, porque Enem é o Enem. Falar assim, pode, talvez no consulado, no embaixado, mas não existe isso. Então, eu literalmente abri mão do vestibular, não fiz vestibular, só pra fazer... E você, à época, com 16, 17 anos? Tava com 17 anos, já tomando decisões nessa proporção, né? E é difícil, não, eu ficava nervoso, falava com a minha mãe, falava com os professores, com meu pai, era muito difícil. Cara, porque realmente, assim, você fica ali, porque a mentalidade ali do 2º, 3º ano é o quê? Enem, vestibular, né? Faça esse vestibular. E você estava completamente enredado ali pelas Olimpíadas, por essa busca de medalhas, vamos colocar dessa forma, de desafios internacionais, né? E você não pensou 2 vezes. Sim. Não, eu vou fazer aqui a internacional e o vestibular que me espere. Qualquer coisa, perca um ano, faça no que vem, mas você não está perdendo. Você está ganhando uma oportunidade agora que vai valer a pena depois. Por exemplo, a questão do ITA e do IME. Eu era de turma ITA e IME aqui do Antares, sempre estudei muito para isso. Para a prova do IME, eu tive uma competição lá na UNB, em Brasília, que a gente foi convocado para representar o Ceará, nessa competição a gente foi o primeiro lugar do Brasil inteiro. E o vestibular do IME era logo em seguida. Então eu deixei de estudar o vestibular do IME, que era logo na semana, para fazer essa Olimpíada. O ITA também, eu passei na primeira fase, para a segunda fase do ITA tive o evento da AEB, que é a Agência Espacial Brasileira em São José dos Campos. No dia da prova do ITA, eu faltei a prova, eu estava lá no ITA, no evento que eu fui convidado. Então aquela coisa assim que, pô, vale a pena você perder a prova, você estudou 3 anos para turma ITA, vale a pena, não vale, não fiz a prova. E o único vestibular que eu fiz foi a FUVEST. Foi em tiro no escuro, não conhecia direito de São Paulo, não conhecia a USP. E foi o que você... Fiz, passei e amei no final das contas. Então tudo tem uma razão por quê no final. É verdade, tá realmente certo. Você fala e a gente começa a entrar nessa imersão e você faz assim, meu Deus, né? Cara, que legal, que bacana e muito interessante a história, muito bacana. As decisões eu acho que foram muito assertivas, né? Você sempre teve aí um dom, um talento, vamos colocar dessa forma aí, pra fazer
as escolhas corretas, né? Com muito, acho que muito receio, né? Com muito, talvez medo seria uma boa, colocar bem essa palavra, né? Porque você fica com receio e, enfim, acabou que graças a Deus deu tudo certo, né? Sobre o futuro, Vinícius. E aí? Cara, o futuro é uma coisa, uma página em branco, né? Meio incerto. Meu futuro agora, eu vou terminar minha graduação na USP, então falta só semestre, algumas matérias para eu terminar. Eu vou ter meu diploma de engenheiro no Brasil e diploma de master na Alemanha, que está concluído já. E eu acho que muito provavelmente vou conseguir emprego na Alemanha, porque eu trabalhei um ano e pouquinho na empresa lá. Eu fiz meu estágio, eu fiz minha tese, foi um assistente e tudo mais. Vou fazer um estágio nessa mesma empresa aqui no Brasil, porque tem um subsidiário no Brasil. E eu acho que minha meta agora, se eu conseguir emprego por lá, ir pra lá... Se eu conseguir emprego... Vamos ver. Nada é garantido, nada é certo, mas talvez eu fique pela mão. Porra, eu digo que você vai conseguir, meu filho. Obrigado. Com um currículo, com história dessa, com esse quadro de medalhas desse, cara, não tem como... se eu tivesse uma empresa, eu dizia, me contribuir comigo, né? Inclusive, na parte profissional, a Olimpíada ajudou. Eu cheguei lá na Alemanha, tinha um engenheiro PhD sobre parte de controle. Não, vi que você fez a Olimpíada de Matemática, tá muito inteligente. Pega esse tópico aqui. Então, um cara pegou o tópico que era muito difícil, que eu assim, esse cara aqui é inteligente. Não me conhecia. Mas ele viu no currículo que eu tinha Olimpíada, pô, quem fez a Olimpíada é um cara assim diferenciado, é um cara que quer fazer mais. Ele foi me deu um trabalho especial porque eu tinha feito a Olimpíada. Ou seja, você é associado, né? A problemas de alto impacto. E vamos colocar dessa forma. 4 anos depois do ensino médio, foi em 2022, eu terminei o ensino médio em 2017. Pega esse problema aqui que ninguém conhece, que ninguém sabe resolver, entrega pra esse moleque aí, que ele consegue resolver. Seria isso, né, Vinícius? Mais complicado ainda. O mais capcioso aí, é o mais difícil, entrega pra ele resolve. Vinícius, que legal, cara, e é muito bom saber que, assim, você é um agente da ciência, né? Você é um cientista. E todos nós sabemos da importância da ciência, a gente vive a ciência, né? Então, assim, é muito bonito quando a gente vê alguém que é pró a ciência, que está colaborando e está levantando a bandeira do Brasil e do Antares, melhor ainda, né? Que é um aluno que sempre foi nosso, é fruto do Antares, né? E a gente fica muito feliz, Vinícius, em conhecer a história e saber que você tá bem, tá voando e que vai voar muito mais. E que, enfim, pra você é sucesso, poxa, eu tô aqui maravilhado com esse papo que a gente teve aqui, aprendi bastante, você reforçou muito da minha mentalidade sobre escola, sobre constância, sobre disciplina, porque eu tenho muita teoria, já li bastante já, mas é muito bom conhecer uma pessoa que tem a prática, que vive a prática. Eu, nas minhas aulas, muitas vezes, eu aposto mais na prática do que na teoria, porque existem muitas pessoas que têm a teoria, porém não praticam, né? Então, às vezes, não acaba que não servindo, né? A prática é muito importante. Então, a prática em si, enfim, ela muda muita coisa, né? Então vamos fazer as nossas considerações finais aqui pra gente fechar, né, a nossa conversa maravilhosa aqui. Qual seria o recado, Vinícius, que você deixa para os nossos alunos, né, os alunos da escola, a fim de orientar os estudos, a fim de incentivá-los a influir por esse caminho que você fluiu aí? O que você colocaria para os nossos discentes? Eu acho que de recado, eu diria que eu tenho muito, muito carinho pelo Antares. Queria reforçar que vocês estão num colégio de muita qualidade, de muito peso, que tem tudo pra vocês aqui, que vocês quiserem, fala com o professor, fala com o coordenador, tem muito pra vocês. E se dediquem, vão atrás, não tenham medo. Cara, fez isso aqui, não conseguiu, vai pra outro. A gente falou muito de ciências aqui, por exemplo. Você gosta de história? Pô, foca na história. Você gosta de português? Foca no português. Às vezes não é só questão de ciência, de Olimpíada. Faça o que você gosta, que você vai conseguir. E a nossa equipe realmente a gente acolhe bem, temos profissionais aqui, meu Deus do céu, o pessoal da Olimpíada, sem comentários, você sabe muito bem que o trabalho da Olimpíada realmente é um trabalho assim, de você fazer assim, uau, isso aqui é uma obra-prima. E eu acho que o diferencial gigantesco do Antares é esse sentimento, essa família, essa conexão. Eu acho que qualquer esse acolhimento, né, Vinícius? Sim. A gente pega um molequezinho ali, pequenininho, a gente vai lapidando ele, vai ensinando, e aí ele vai caminhando, e a gente vai ali vibrando, vai, e aí o moleque vai, bum, começa a voar e vai embora. Qualquer colégio pode oferecer uma aula boa, mas são poucos lugares que você pode se sentir em casa, numa família realmente. Eu acho que essa questão do Antares que é realmente um grande diferencial. Perfeito. Que bom que você tem esse sentimento, isso nos motiva bastante para continuar com garra, com determinação,
né, as águias antarianas, né, que sigam aí voando, que sigam aí desbravando muita coisa, sendo agente da ciência, da medicina, né, do direito, mudando, né, a configuração do nosso país, né, no tocante ao intelecto, no tocante à entrega, ao trabalho, à dedicação. E é isso. Para fechar, se fosse para associar o nosso amigo Vinícius, nosso querido ex-aluno Vinícius, a uma palavra, Vinícius, qual seria essa palavra, Vinícius? Essa aí foi a pergunta mais difícil que você me deu, eu acho, mas depois de pensar um pouquinho, seria determinação. Determinação. Se for um pouquinho de constância também, eu acho que seria um pouquinho dos dois. Eu acho que seria determinação e constância seriam as palavras que lhe definiam e que você continua aí nessa sua... esse seu voo, vamos colocar assim. Exatamente. Vinícius, eu estou profundamente feliz, eu me sinto privilegiado em ter poder conversado com você, ter podido aprendi bastante aqui com você. Saio daqui muito motivado, acredito que os nossos alunos também, né? Uma história massa, uma história de muita motivação, de muita entrega, de muito esforço. E é isso. Então, prazer, tá, em ter conversado com você. Aos nossos queridos alunos, até um próximo momento. Eu encerro aqui a nossa conversa com o nosso amigo Vinícius. Obrigado. Então, Vinícius, a gente espera que você continue voando cada vez mais, cara. Saiba que estamos muito orgulhosos de você, do seu legado e tudo que você já fez e que vai fazer ainda, tá legal? Foi um grande prazer, agradecer aos professores, colegas do meu tempo de Antares, sempre aqui no meu coração. Então, pessoal, até uma próxima oportunidade. Valeu, minha gente.